Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Alta Performance SA. Aqui o canal onde eu compartilho com você, profissional de RH, dicas práticas para você se desenvolver e se tornar um expert na área de remuneração e gestão de performance. Meu nome é Reinaldo Bastos e hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo que você precisa dar antes de aprender sobre remuneração. Vamos lá para o computador que eu vou compartilhar o que eu preparei para vocês hoje. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai compartilhar qual o primeiro passo que você precisa dar para aprender sobre remuneração. E afinal, o que eu preciso aprender antes de começar? Muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar para aprender. E, nesse caso, a coisa mais importante que vocês têm para aprender, para começar, o primeiro passo que vocês precisam dar é aprender o vocabulário, é aprender, afinal, como se comunicar, como entender o que as pessoas que já conhecem sobre essa área têm para compartilhar. E, para isso, o primeiro passo é entender o vocabulário desse grupo, o vocabulário que essas pessoas usam. Aliás, eu diria que esse é o primeiro passo para você aprender basicamente sobre qualquer assunto que você quer começar. Começar pelo vocabulário, pela linguagem, sobre como você entender o que aquele grupo está querendo dizer para você. O meu objetivo com o conteúdo de hoje é que você esteja apto ao final desse conteúdo a participar de uma reunião, participar de uma palestra e não ficar voando, que você consiga entender, sair da reunião ao final entendendo tudo ou quase tudo que o especialista ou as pessoas daquela reunião compartilharam durante aquele evento. Para começar, eu acho que a gente pode começar pelo básico, pelo início. O que é remuneração? E é importante você entender que, geralmente, quando um especialista da área de remuneração estiver falando sobre remuneração, geralmente ele vai estar falando sobre total de remuneração, o conceito de total reward ou remuneração total, que é diferente do que a gente intuitivamente pensa. Quando a gente fala de remuneração, geralmente as pessoas tendem a pensar em dinheiro. Então, se você falar remuneração total, é possível que as pessoas pensem que estão falando assim de mais dinheiro. Mas, como eu comentei, quando a gente fala de remuneração dentro da área de gestão de remuneração, fora do senso comum, a gente está falando do conceito de remuneração total, que cobre não só a parte mais tangível do pacote de remuneração, que cobre o total em dinheiro, quanto a pessoa vai receber, os benefícios, mas também a parte intangível desse pacote, que são oportunidades de carreira, qualidade de vida, ou seja, recompensas que são também não financeiras. E quando você fala disso, você está cobrindo o que a gente chama de remuneração total ou recompensa total. Ok? Bom, mas falando da parte mais tangível, a parte mais básica do pacote de remuneração, o que é o salário base ou salário fixo? É o salário de referência para a base de cálculos, basicamente. É aquele salário que vem no seu contrato de trabalho, o salário que é geralmente marcado na sua carteira de trabalho. Não necessariamente é o salário que você vai receber ao final do mês, porque eventualmente pode ser um pouco mais, um pouco menos, por diversas razões, mas é o salário que serve como referência para a grande maioria dos cálculos que vão ser feitos para o seu pagamento, tanto de descontos, tanto de horas extras e, no caso de algumas obrigações legais, também você vão ter como referência o seu salário base, que é a referência principal de cálculo da sua remuneração. E, falando em salário, como é que se organiza o salário? O que é uma tabela salarial? Uma tabela salarial é um documento ou uma política que define os parâmetros salariais mais básicos. Tá? Existem diversas formas de você desenhar uma tabela salarial, de você desenvolver uma tabela salarial, mas eu queria trazer para vocês os dois mais comuns no mercado. O primeiro é você ter um salário único por cargo ou função. O que é um salário único por cargo ou por função? Significa que, por exemplo, todo mecânico de uma determinada empresa vai ganhar o mesmo salário, ou seja, ele vai ganhar R$ 2.000 pelo trabalho que ele desempenha no mês, como salário base. Então, todos os mecânicos
que trabalharem as horas, as 40 ou 44 horas da carga horária vão receber R$ 2.000, independente do tempo de casa que ele tenha, independente da qualificação ou do nível de entrega de performance que ele tenha. Tá? Isso é uma forma de administrar a sua tabela salarial, sem diferenciação. Uma outra forma é você definir uma faixa salarial para cada cargo. Então, quando você tem uma faixa salarial, você vai ter um salário mínimo a ser pago por aquele cargo, que pode ser o piso da categoria ou não. Você vai ter um salário máximo para aquele cargo, ou seja, você vai gerir as pessoas, você vai trabalhar o salário das pessoas entre o mínimo e o máximo daquela função, o mínimo e o máximo definido pela tabela salarial para aquele cargo ou função, e você vai ter também uma âncora de mercado, que é o que você vai olhar quando você for fazer uma pesquisa salarial ou um benchmark de salário. Você vai comparar o mercado com essa âncora, com essa referência de mercado. Tá? Mas, falando em faixa salarial, o que é uma faixa salarial? A faixa salarial é o parâmetro que define o limite de diferenciação salarial que a minha empresa permite dentro do mesmo cargo ou dentro do mesmo grade salarial. Então, como eu comentei, você vai ter numa faixa salarial um salário mínimo, um salário máximo e a âncora de mercado. E aí aqui eu vou trazer um exemplo para você, um exemplo prático de como funciona isso. O mínimo, nesse exemplo, você tem o mínimo da faixa salarial em R$ 8.000, o máximo da faixa salarial em R$ 12.000 e a sua referência de mercado, o que o mercado tá pagando, o que você está observando no mercado quando você vai fazer uma pesquisa salarial, é o valor de R$ 10.000. Então, nesse exemplo, você está colocando que a sua faixa, o seu mínimo da faixa salarial começa a 80% da sua referência de mercado e ele vai até 120% da sua referência de mercado. E a ideia é que você administre a todas as pessoas daquele cargo, daquela função ou daquele grade salarial dentro dessa faixa. E qual é o conceito que você vai administrar as pessoas? Você tem as pessoas que estão abaixo, significativamente abaixo da referência de mercado, são pessoas que estão num ponto de entrada, são pessoas que ainda não têm grande experiência, não tiveram a oportunidade de fazer grandes entregas naquele cargo ou naquele grade. As pessoas que estiverem próximos ou ao redor da sua referência de mercado, da sua âncora de mercado, são as pessoas que já estão performando, já têm uma experiência de acordo com o esperado para aquele cargo ou para aquela função. E as pessoas que estão acima nessa faixa, nesse intervalo que a gente chama de prêmio ou de senioridade, são pessoas que espera-se que elas tenham já uma performance acima do esperado ou um tempo de experiência, uma entrega superior ao esperado para aquele cargo ou para aquele nível salarial, aquele grade salarial. E como é que as pessoas evoluem nessa faixa? Através da percentual na faixa, uma medida que os profissionais de remuneração usam para medir o quanto que essa pessoa está, em que posicionamento essa pessoa está dentro desse intervalo, dentro dessa faixa salarial. E o que é o percentual na faixa salarial? É o posicionamento percentual do salário real do empregado em relação à âncora de mercado ou à referência de mercado. Eu trago um exemplo de como a gente calcular esse posicionamento, esse percentual na faixa. Então, o salário real do empregado A, do colaborador A, é de R$ 9.000. Nesse exemplo que a gente está dando, a referência de mercado, ou a âncora de mercado, ou market anchor, é de R$ 10.000. Então, o posicionamento na faixa dele eu vou calcular R$ 9.000, que é o salário real, sobre os R$ 10.000, que é a âncora de mercado. Então, eu vou chegar, nesse caso, num posicionamento na faixa de 90%, porque 9.000 sobre 10.000 é igual a 0,9 ou 90%. Se fosse 9.500, eu ia fazer a mesma conta, 9.500 divididos por R$ 10.000 e ia chegar no valor de
0,95 ou 95% da faixa salarial. Basicamente isso, simples assim. E aí eu comentei no slide anterior de grade salarial, ou também pode ser chamado de nível salarial. E o que é isso? O que é o grade ou o nível salarial? Na verdade, é um agrupamento de cargos ou funções que a gente entende como comparáveis dentro de uma metodologia, dentro de uma metodologia de classificação de cargos. E aí é importante que essa metodologia, você chegue à conclusão que eles são comparáveis ou similares, tanto pela perspectiva interna da empresa, ou seja, quando você olha para dentro da empresa, quando você olha para os outros cargos e outras funções, esses cargos que estão agrupados, eles têm um nível de complexidade similar para executar as tarefas, eles têm um nível de impacto para a organização ou para a empresa também similar, também comparável. Não significa que eles sejam idênticos, mas eles precisam ser minimamente comparáveis ou similares. Tá? E um nível de liberdade de atuação também similar ou comparável. Além disso, é importante que, na perspectiva de mercado, se eles vão estar no mesmo nível salarial, eles tenham, na perspectiva de mercado, uma precificação similar também. Não é aconselhável que você agrupe no mesmo grupo ou no mesmo nível salarial dois cargos que têm uma complexidade similar, mas por algum motivo o mercado precifica de forma muito diferente. Tá? Então, é importante que você olhe, você observe essas duas perspectivas na hora de agrupar os seus cargos em grades, grupos ou níveis salariais. Um outro ponto é você entender o que são os adicionais fixos. Os adicionais fixos são pagamentos adicionais ao salário base, geralmente associados a exigências legais e não tem relação ou não tem dependência de performance ou resultado, seja performance ou resultado da empresa, seja performance ou resultado individual. Geralmente eles são associados a exigências legais. Tá? Quais são alguns exemplos para você entender do que eu estou falando agora? Adicional noturno, que é um adicional que o colaborador ganha quando ele trabalha dentro de um determinado horário à noite. Adicional de periculosidade, que é um adicional que é obrigatório por lei também, seja pago aos colaboradores que trabalham em área onde eles estão expostos a algum tipo de perigo, algum tipo de risco. Adicional de insalubridade, que também é um adicional similar ao adicional da periculosidade, porém é um adicional que o colaborador recebe geralmente quando ele está exposto a algum tipo de condição insalubre, algum tipo de condição que fragilize a saúde do colaborador, possa vir a fragilizar a condição de saúde do colaborador. O próprio abono de férias, que é um adicional fixo, que é 1/3 do salário, que você recebe anualmente pelos 30 dias quando você sai de férias. Ou também o próprio 13º salário, que é um salário adicional que você recebe geralmente uma vez por ano, entre o mês de novembro e dezembro, por uma exigência legal aqui do Brasil. Tá? Isso também pode ser considerado um adicional fixo. Uma outra coisa que é importante você entender do que se trata é o Pay-Mix ou mix de pagamento. O que é o Pay-Mix ou mix de pagamentos? Nada mais é do que a distribuição percentual entre o pagamento fixo e o pagamento variável que o colaborador recebe. Vou dar um exemplo para vocês. No exemplo A, o colaborador ele recebe fixo anual R$ 150 mil por ano, que é um salário de 11.253 multiplicado pelos 13 pagamentos mais o terço de férias, ele recebe R$ 150 mil por ano aproximadamente. Eu fiz um arredondamento para que vocês possam entender melhor. Tá? De PLR anual, ele recebe R$ 50 mil. Então, quando eu vou falar do total anual que ele recebeu, nesse ano, ele recebeu, nesse exemplo, R$ 200 mil. Os R$ 150 mil que ele recebe fixo, independente de qualquer condição
de performance ou resultado da empresa, e os R$ 50.000 que ele recebeu de PLR anual, de acordo com as metas e os resultados atingidos. Como ele recebeu esses R$ 200.000, quando eu quero saber qual é o mix de pagamentos entre fixo e variável, quando eu quiser saber o fixo, eu vou dividir os 150.000 pelos 200.000, ou seja, quanto que ele recebeu fixo sobre o total que ele recebeu no ano, que nesse caso vai ser 75%. E para descobrir o percentual variável, eu vou fazer os 50.000, que é o quanto ele recebeu de remuneração variável, sobre o total recebido, que nesse caso é 25%. Então, o PMix, ou mix de pagamentos desse colaborador no exemplo A, é 75-25. 75% fixo, 25% variável. Importante entender que o PMix, ou mix de pagamentos, eles sempre vão somar 100%, porque é quanto do total você recebe fixo e quanto do total você recebe através de uma ferramenta, através de um elemento variável da sua remuneração. Já no exemplo B, eu posso usar essa mesma lógica, só que aplicar ela de uma outra forma, olhando para o número de pagamentos que ele recebe fixo e o número de pagamentos que ele recebe variável. Nesse exemplo, o colaborador B, ele recebe o obrigatório por lei, ele recebe 13,33 pagamentos por ano, e o PLR dele anual é calculado em múltiplos de salários, ou seja, em número de salários. Ele recebe 3 salários mensais de PLR. Então, nesse caso, para calcular o mix de pagamentos, eu vou usar o total de 16,33 salários. 13,33 salários fixos, mais 3 salários variáveis. Então, para eu chegar no percentual de remuneração fixa que ele recebeu no ano, eu vou fazer o 13,33 sobre o total de 16,33, que nesse caso dá o resultado de 82%. Já para descobrir o percentual variável da remuneração desse colaborador, eu vou fazer o mesmo cálculo. 3 salários, que é o total que ele recebeu de variável no ano, dividido pelo total de 16,33, que vai chegar no resultado de 18%. Falando isso, o que é remuneração variável? Remuneração variável são pagamentos adicionais ao salário base que geralmente estão condicionados a critérios de performance ou resultado, sejam critérios de performance individual ou resultado individual ou mesmo resultado corporativo, resultados da empresa. Tipos de remuneração variável. Acho que o mais comum deles é a comissão de vendas, que geralmente os vendedores recebem, que é tipicamente pago mensal ou trimestralmente. Pode ser feito de outras formas, mas o mais típico, mais comum é que seja mensal ou trimestral, e geralmente se refere a um percentual do que aquele vendedor, do que aquele profissional de vendas conseguiu vender ou conseguiu trazer de faturamento para a empresa. Tá? Esses percentuais variam bastante de acordo com a política, produto ou o tipo de mercado que ele está inserido, mas geralmente é um percentual do faturamento de vendas que aquele profissional conseguiu. Uma outra forma é uma sigla que é chamada de ICP, que é um incentivo de curto prazo, ou muitas vezes também é usado em inglês, que é o STI, que é Short Term Incentives. Os dois principais tipos de incentivo de curto prazo é o PLR, que a gente já mencionou antes, que é bastante comum e difundido aqui no Brasil, que é o Programa de Participação nos Lucros e Resultados das Empresas, e o bônus de performance, que geralmente é muito similar ao programa de PLR, mas ele não precisa cumprir algumas exigências legais, como ter isso acordado e documentado com o sindicato ou a comissão de empregados antes da apuração, antes do resultado, tá? Com critérios previamente estabelecidos. Uma outra modalidade de remuneração variável é o ILP, que é o incentivo de longo prazo, ou
Em inglês também é muito comum LTI, que é Long Term Incentives. Dois tipos muito comuns nessa modalidade de ILP são a oferta de participação acionária para os colaboradores ou empregados, ou seja, são conhecidos como stock options, opções, uma forma é você tenha opções de comprar é, ações da companhia onde você trabalha ou com algum tipo de vantagem, ou com um desconto, ou com alguma diferença de prazo que você possa pagar só no futuro. Mas é importante entender que o stock option é uma opção de compra. O empregado tem que comprar as ações, ele tem que ter o que é chamado de onerosidade. Ele precisa gastar, ele precisa desembolsar algum tipo de recurso para que isso seja classificado como stock option, mas isso é uma discussão bastante profunda para um outro momento. Uma outra modalidade bastante comum é de ações restritas, ou restricted shares, que na verdade é a participação, a oferta de participação de ações da companhia, mas com alguns critérios que restringem o acesso do colaborador a esse número de ações, seja por tempo, que a gente chama de período de vesting, ou seja também por critérios de performance individuais ou critérios de performance da companhia. É uma forma, na verdade, de alinhar o interesse do colaborador, geralmente executivos muito sêniores, executivos com uma posição hierárquica bastante alta dentro da organização, ter esses executivos com os interesses alinhados aos acionistas, ou seja, os donos da companhia, as pessoas que colocaram capital dentro da companhia. E uma outra forma também de incentivo de longo prazo, que não necessariamente está atrelado às ações da companhia, participação acionária, é o bônus diferido, que é basicamente, existem diversas formas, eu não vou me aprofundar aqui, mas basicamente consiste em você diferir uma parte do bônus, uma parte do incentivo de curto prazo para o longo prazo. Exemplo prático. Digamos que um determinado executivo tenha direito a um bônus total de R$100 mil naquele ano. Uma forma de você transformar isso num incentivo de longo prazo é você fazer um diferimento desses R$100 mil, digamos, R$70 mil. Eu vou pagar agora, nesse momento 1, nesse momento 0, no primeiro ano, e os outros R$30 mil eu vou te pagar depois de um determinado período, se você permanecer na companhia. Então, eu faço um diferimento de R$30 mil, do total de R$100 mil, que você só vai receber se você, por exemplo, se você permanecer na companhia nos próximos 3 anos. Tá? Isso pode ser usado como uma ferramenta de retenção. Uma outra coisa importante de vocês entenderem é o que é benefício. Muitas pessoas questionam, hoje em dia tem muitas discussões sobre tornar os benefícios mais flexíveis, mas é importante que vocês entendam que o benefício é uma ferramenta de remuneração com finalidade específica. Se não tem uma finalidade específica, ele basicamente passa a ser uma remuneração ou uma comissão ou um adicional fixo. Ele é um outro elemento de remuneração. O benefício, por essência, por definição, ele precisa ter uma finalidade específica dentro do pacote de remuneração. Quais são essas finalidades? Quais são as alternativas possíveis para essas finalidades específicas? Na verdade, quais são as classificações que a gente pode dar para esses benefícios? Uma classificação possível para esses benefícios é que eles sejam obrigatórios por lei ou negociação sindical. Exemplos são: vale transporte é um benefício obrigatório por lei, toda a empresa tem que fornecer aos colaboradores. Férias também é um benefício que tem uma obrigação legal por parte da empresa. Licença maternidade de 4 meses também tem uma obrigação legal para ser oferecida, ou o auxílio creche, que também tem uma obrigação legal, geralmente associada a um acordo coletivo com o sindicato ou uma convenção coletiva, e
como esse, tem alguns outros benefícios que são obrigatórios por lei ou que são estabelecidos via negociação sindical. Um outro motivo para que a empresa ofereça um benefício com uma finalidade específica é quando se tem uma prática prevalente de mercado, uma prática que é muito comum no mercado. Plano de saúde, vale-refeição, vale-alimentação, assim como a licença maternidade cidadã, a licença maternidade e a licença paternidade cidadã, são benefícios que são muito comuns no mercado. Mas é importante você entender que dentro desses benefícios que são práticas de mercado, geralmente você tem duas características principais. Uma é que ele tem algum tipo de incentivo ou regulamentação governamental que tornou aquele benefício uma prática muito comum no mercado. Por exemplo, como é o Vale Refeição e o Vale Alimentação, existe um programa de alimentação do trabalhador que traz alguns incentivos fiscais para as empresas para que elas ofereçam esse tipo de benefício. Então, isso fez com que muitas empresas migrassem para aderissem a esse tipo de benefício, essa modalidade de benefício. Um outro exemplo é a licença cidadã. O governo oferece alguns incentivos fiscais também para as empresas que aderem ao programa de licença cidadã. O próprio plano de saúde ele não tem necessariamente um incentivo do governo para que as empresas ofereçam, mas existe uma regulamentação para o plano de saúde que faz com que as operadoras de saúde tenham mais interesse em fornecer plano de saúde para a empresa do que para a pessoa física. Então, essa regulamentação faz também com que seja muito mais interessante para as empresas fazerem a adesão, aderirem ao plano de saúde como parte do pacote de benefícios. Tá? Então, esses são exemplos que eu trouxe de práticas de mercado que são prevalentes, provavelmente por uma regulamentação governamental ou por conta de um incentivo oferecido pelo governo. Um outro motivo também com que faz, geralmente, com que um determinado benefício se torne uma prática muito prevalente no mercado, uma prática comum de mercado, é quando você tem uma herança ou um traço cultural dentro de um determinado grupo. Um exemplo que, para mim, é muito claro em relação a isso é o automóvel para executivos. Por uma questão cultural, o automóvel, e principalmente automóveis de luxo, automóveis mais premiums, são muito valorizados pelas pessoas. Tem uma questão de status associado a esse item de consumo, a esse bem. Então, isso faz com que, geralmente, as pessoas tenham uma apreciação, atribuam um valor a esse bem maior do que o valor financeiro desse bem. Então, isso, de certa forma, faz com que as empresas tenham interesse em conceder esse tipo de benefício, porque uma vez que os colaboradores desse grupo valorizam esse tipo de benefício, isso faz com que as empresas busquem, tenham interesse em conceder esse benefício. Um comentário, inclusive, aqui, a gente tem observado, as pessoas que trabalham em remuneração, muitos profissionais têm observado que essa tendência de apreciação dos automóveis tem mudado um pouco com as novas gerações, mas não é difícil afirmar ou entender que esse benefício ele tem como origem uma herança ou um traço cultural das gerações anteriores. Uma outra variável que faz com que as empresas decidam por aderir a determinado benefício são os direcionadores estratégicos. O que são direcionadores estratégicos? São benefícios que geralmente são definidos pela empresa porque eles incentivam um determinado tipo de comportamento que, para a empresa, para o acionista, é importante que os colaboradores tenham. Por exemplo, programas de bem-estar. Existem empresas que optam por oferecer benefícios relacionados que incentivam o cuidado, o bem-estar do empregado,
mesmo que eles não sejam obrigatórios por lei ou que eles não sejam práticas de mercado, porque aquilo, de alguma forma, está ligado à estratégia da empresa para atrair as melhores pessoas, os melhores talentos, ou mesmo para que esses talentos performem melhor, performem de forma diferenciada dentro da organização. Um outro exemplo comum desse tipo de benefício é quando você oferece incentivos a graduações e pós-graduações. Geralmente porque a empresa entende que esse investimento que ela está fazendo nesse benefício, nesse subsídio ao colaborador, vai retornar de alguma forma para os resultados da empresa, através de propostas de inovação, através de uma qualificação maior da força de trabalho, gerando uma maior produtividade, por exemplo, na sua atividade, na mão de obra que presta serviço para ela, que desenvolve as atividades. O que é pesquisa salarial? Pesquisa salarial, acho que o nome, inclusive, ele é bastante intuitivo, ele é quase que autoexplicativo, é uma pesquisa que você faz para levantar dados salariais de mercado, é uma ferramenta de levantamento de dados salariais de mercado. E aí, dentro desse processo de pesquisa salarial, que é um dos processos principais dentro da área de remuneração, você também tem algumas palavras específicas que é importante você entender até mesmo para você participar de uma reunião ou contratar eventualmente algum fornecedor que vai te ajudar, que vai te dar suporte nesse processo. Uma das palavras, das expressões que são muito utilizadas é o painel de empresas ou peer group. O painel de empresas ou o peer group basicamente são as empresas que vão compor a amostra que você vai pesquisar. Geralmente, quando você faz uma pesquisa de mercado, na verdade, quando você faz qualquer pesquisa, geralmente você define uma amostra para ser pesquisada. Você não vai pesquisar o grupo como um todo, você não vai fazer uma pesquisa total. Geralmente é muito caro e é muito complexo para você fazer. Então, você define um grupo de controle ou uma amostra. Nesse caso, o grupo de controle ou amostra é definido pelas empresas que você vai utilizar na sua pesquisa. Geralmente, quando você define essas empresas, você vai buscar empresas que são, de alguma forma, similar ou comparáveis à sua empresa. Ou seja, empresas que competem, que disputam o mesmo tipo de mão de obra, o mesmo tipo de profissional que você busca no mercado. Uma outra expressão muito comum no processo de pesquisa salarial é o matching de cargos, ou o job matching. O que é o matching de cargos ou o job matching? Basicamente, é o processo que você ou o consultor, a pessoa que esteja conduzindo o processo de pesquisa, vai fazer para garantir que você está comparando dois cargos que são comparáveis. Você não está, a gente costuma dizer, que você não está comparando banana com abacaxi. Então, você vai lá, você ou a pessoa que estiver conduzindo o processo de pesquisa salarial, ela vai visitar uma empresa e ela vai comparar, por exemplo, o gerente de RH da sua empresa com o gerente de RH da empresa B, para entender se esse gerente de RH, por exemplo, ele tem o mesmo nível de qualificação que é exigido numa empresa e na outra, se é exigido, se é cobrado o mesmo nível de experiência numa empresa e na outra, se ele tem o mesmo escopo ou responsabilidades similares numa empresa e na outra. Então, por exemplo, eu vou comparar o gerente de RH, eu vou perguntar, o gerente de RH na empresa A, ele é obrigatório que ele tenha pós-graduação. Na empresa B, o obrigatório é que ele tenha ensino médio. Na empresa A, é obrigatório que ele tenha pelo menos 5 anos de experiência. Na empresa B, o esperado é que ele tenha 1 a 2 anos de experiência. Na empresa A, esse gerente de RH, ele é responsável por
todos os sistemas de RH, recrutamento e seleção, departamento pessoal, treinamento, remuneração e benefícios, administração de pessoal, todos os subsistemas de RH. E já na empresa B, ele é responsável somente pela parte de departamento pessoal e recrutamento e seleção. Então, qual a conclusão que eu chego nesse exemplo? Que os dois gerentes de RH, na empresa A e na empresa B, eles não podem ser comparáveis, porque senão, quando eu comparar os salários deles, muito provavelmente eles vão ter um desvio salarial. Esse desvio salarial pode me fazer chegar à conclusão que eu estou pagando acima do mercado, quando na verdade eu estou comparando coisas que não são comparáveis. Tá? Isso é um exemplo da aplicação do job matching ou do matching de cargos. E por fim, um outro elemento importante, uma outra expressão importante que vocês entendam para conversar, para participar de um processo de pesquisa salarial, são as medidas estatísticas. Existem inúmeras medidas estatísticas que são abordadas numa pesquisa salarial. Eu estou trazendo para vocês o que eu considero as três principais, as três que são mais usadas, mais comuns, tá? E que geralmente também geram mais dúvidas para quem está começando nessa área. Basicamente, o P25, o P50 e o P75. Eles são, uma vez que você entenda um deles, você vai ter muito mais facilidade para entender os outros, mas eu trouxe os três até para que vocês entendam os três principais. O que é o P25? O P25 geralmente é percentil 25 de mercado, e o mais importante é que você entenda que, uma vez que você diga, que você receba a informação que o P25 de mercado, percentil 25 de um analista de RH no mercado é R$2.000, por exemplo, isso significa que 25% do mercado mapeado recebe menos do que esses R$2.000. E os outros 75% do mercado mapeado para o analista de RH recebem mais do que esses R$2.000. A mesma lógica se aplica ao P50 ou percentil 50 de mercado. Se eu digo que esse mesmo analista de RH, o P50 ou percentil 50 de mercado é de R$4.000, isso significa que 50% do mercado mapeado recebe menos do que esses R$4.000 e 50% do mercado mapeado recebem mais do que esses R$4.000. E, apenas para finalizar, o P75 segue a mesma lógica. Se eu digo que o P75 do analista de RH recebe R$7.000, significa que 75% do mercado recebe menos do que R$7.000 e só 25% do mercado recebem acima desses R$7.000. Tá? Então, o que você precisa entender? Basicamente que o P25 vai te posicionar nos 25%, acima dos 25% que recebem menos no mercado. O P50 vai te posicionar acima de 50% do mercado, e o P75 vai posicionar o salário do seu colaborador acima de 75% do mercado, obviamente do mercado que você mapeou na sua pesquisa, tá? Ou mercados similares a esse, comparáveis a esse que você mapeou. Bom, acabou? Acho que a gente falou bastante coisa. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma, ou que venha ajudar você quando você participe de uma reunião, ou de uma sessão, ou de uma palestra que fale de remuneração, para que você possa sair dessa reunião tendo absorvido a maior parte do conteúdo, ou todo o conteúdo que foi compartilhado com você nessa sessão. Por fim, se você gostou desse conteúdo, por favor, comenta, coloca a sua percepção nos comentários. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, por favor, comenta aqui, marca essa pessoa nos comentários ou compartilha esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar
a mais pessoas e ajudar mais pessoas a entender mais desse universo, desse vocabulário de remuneração. E por hoje é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês e continua seguindo aqui o nosso canal, continua acompanhando, me acompanhando, que toda semana eu vou compartilhar um pouco mais de conteúdo de remuneração ou de RH com vocês. Obrigado.